lado, se diz que se deve taxar as grandes fortunas, porque se a pessoa recebe mais, ela tem que contribuir mais para ajudar a acabar com a desigualdade social. Do outro, que na realidade fazer isso é ineficiente, você acaba com a poupança, com os investimentos, com a atividade empreendedora e com a liquidez dos mercados. O que não te contaram é que toda moeda tem 3 lados. Fala rapaziada, antes de mais nada, meu nome é Paulinha e esse é o canal Os Três Lados da Moeda, em que eu falo sobre economia e política de uma forma diversa. Então eu vou trazer um assunto com várias perspectivas sobre ele para que a gente possa refletir sobre. E hoje o assunto é taxar grandes fortunas. Antes de mais nada, por ser um assunto mais complexo e aprofundado, mas eu vou trazer de forma simples, é muito importante que vocês vejam esse vídeo aqui que eu fiz sobre sistema tributário, para entender o que é levado em conta na hora de fazer uma tributação. É essencial para você ter um conhecimento completo. E como eu sempre falo aqui, a gente tem que estudar temas que margeiam a discussão para realmente estar falando de uma forma com propriedade. O que é o imposto sobre grandes fortunas? Seria uma taxação ou seria um imposto que incide sobre grandes patrimônios. Embora ele tenha previsão na Constituição Federal de 1988, ele precisa de uma lei complementar para regulamentá-lo, para que ele possa ser colocado em prática. Como essa lei ainda não foi efetivamente usada, não foi ainda efetivamente colocada, ele não é utilizado aqui no Brasil. Além disso, esse imposto ele seria de competência da União, então seria um tributo federal, não seria estadual ou municipal, por exemplo. Caso o imposto sobre grandes fortunas fosse regulamentado, muito provavelmente ele seguiria uma tabela progressiva. Inclusive no vídeo do sistema tributário eu explico todos os tipos de tabela. Basicamente, a tabela progressiva é: quanto mais dinheiro, quanto maior o patrimônio, maior é o tributo. Então, justamente por isso que falam que é de grandes fortunas. Quanto maior for o patrimônio que a pessoa tiver, mais pesada vai ser a taxação, maior a porcentagem do que ela vai ter que pagar de imposto. Ao longo do tempo, tiveram vários projetos que foram colocados em pauta e assim por diante. Vou colocar aqui na tela o nome de alguns. São vários projetos de lei diferentes, sendo que esse último foi apresentado em 2020 pelo Paulo Guedes. Não é o ministro da Economia, é o deputado federal Paulo José Carlos Guedes, do PT. Antes de explicar esse projeto, rapidamente, o que é um patrimônio? Um patrimônio é aquilo que a pessoa tem. Então, o meu patrimônio, Paula, se eu tivesse tudo isso que eu vou falar agora, ele incluiria, por exemplo, o meu dinheiro do banco, um apartamento que eu tenho no meu nome, um carro, investimentos em bolsa de valores. Esse eu tenho, investimento em bolsa eu tenho, eu só não tenho apartamento e o carro ainda. Tudo isso é o meu patrimônio. O projeto em questão, ele vai estar falando do patrimônio líquido dessas pessoas, mas de bens. Então, bens entram coisas tangíveis. O projeto 215/20 instituiria o imposto sobre grandes fortunas. E como funcionaria? Seria uma alíquota, então seria cobrado 2,5% em cima dos bens, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas, empresas, para pessoas que tivessem um patrimônio líquido superior, ou seja, maior do que 50 milhões de reais. O imposto ele se aplicaria a imóveis que tivessem o valor acima de 5 milhões, veículos com valor acima de 500 mil, embarcações com valor superior a 1 milhão e aeronaves com valor maior do que 5 milhões. A princípio, consta que os recursos que fossem arrecadados com esse imposto teriam que ir para a construção de unidades de ensino, tanto do governo federal, estadual ou até mesmo municipal. De acordo com o texto, a alíquota poderia ser reduzida. Então, aquele valor de 2,5% que ia incidir sobre aquele imóvel ou aquele carro, por exemplo, ele poderia ser diminuído para 1,75%. Como isso? Se a pessoa que estivesse pagando, ela declarasse os bens dela. O deputado falou: a possibilidade de redução da alíquota e a escolha do projeto a ser beneficiado são estímulos à autodeclaração, ao crescimento da consciência da cidadania. Basicamente, se a pessoa que está pagando declarar o valor da fortuna e dos bens, ela tem a alíquota reduzida, ela vai pagar um pouquinho menos e ainda ela pode escolher para onde os recursos vão. É óbvio que ela não pode falar que vai voltar para mim. O que eu quero dizer é para onde vai ser destinado, para segurança, por exemplo, para algum outro lugar. É por isso que eu falei que a princípio seria para a construção de unidades de ensino. Agora, como eu expliquei no vídeo sobre sistema tributário, a gente tem que avaliar esse projeto. E como que a gente avalia qualquer sistema tributário ou projetos nesse sentido, que falam sobre tributação? A gente vê sobre a equidade e sobre a efetividade. A equidade, como eu comentei de forma aprofundada naquele vídeo, trata da justiça, o quão justo é. E a efetividade, como o nome diz, o quão efetivo esse projeto pode vir a ser. Para examinar essa equidade e essa justiça, a gente parte de dois princípios. O princípio dos benefícios e a capacidade de pagamento.
De acordo com o princípio do benefício, esse projeto seria justo caso as pessoas que estão pagando esse imposto de grandes fortunas, elas pudessem escolher para onde é destinado. Então elas teriam que declarar essa fortuna delas para estar se beneficiando daquilo. Elas pagam, mas se beneficiam. Nesse caso, por exemplo, a pessoa que está pagando esse imposto de grandes fortunas poderia escolher ou solicitar que os recursos fossem destinados para a polícia. Por quê? Porque dessa forma elas vão ter mais segurança e é comprovado que pessoas com mais dinheiro acabam usufruindo mais do serviço policial de segurança. Elas poderiam destinar também para programas de combate à pobreza, para programas sociais. É dado, é um fato, inclusive Mankiw, um economista, fala muito disso nos seus livros, que as pessoas, todas, preferem viver num mundo sem pobreza, destinando esses recursos que foram arrecadados com a taxa de grandes fortunas para programas sociais. Isso poderia, eventualmente, diminuir a pobreza, colocar mais dinheiro no bolso das pessoas, girar a economia fazendo com que elas consumam mais, se tornem clientes de empresas e assim por diante. De acordo com a análise da capacidade de pagamento sobre o quão justo é isso, sobre a equidade, fica um pouco mais complicado, porque as pessoas têm vidas muito diferentes. Então, primeiro que, vamos lá, esse imposto incidiria uma alíquota de 2,5% para pessoas com patrimônio líquido acima de 50 milhões. Uma pessoa que tem muito menos que isso pode falar, pô, pouco demais, aumenta isso aí, não acho isso justo. Agora, uma pessoa que tem esse valor ou até mais, pode achar isso muito injusto e pode estar pesando muito para ela. Então é mais complicado virar algo um pouco mais subjetivo. Além disso, as famílias elas têm gastos diferentes, sejam famílias muito pobres ou famílias muito ricas. Sendo assim, você falar o que é justo ou não é justo varia muito, porque mesmo que duas famílias, duas pessoas, físicas ou jurídicas, paguem esse imposto, sejam taxados sobre a grande fortuna, isso não diz nada, porque uma pode ter um gasto muito maior, de, por exemplo, 40 milhões na vida dela, e a outra gaste só 10 milhões desses 50 milhões de patrimônio, por exemplo. Agora, do ponto de vista da efetividade, a gente já chega numa conclusão de que possivelmente não seria muito efetivo, por dois pontos. Pensa uma pessoa que vai comprar um carro, um cara ricaço lá. Ele tá pensando em comprar um carro de 500 mil. Só que daí ele lembra que, puta, tem esse imposto. Então, em cima de 500 mil, eu tenho que pagar os 2,5%. 12.500 de imposto. Isso desestimula ele de comprar, porque além desse imposto tem muitos outros, e pode fazer com que ele não compre. Dessa forma, o governo não arrecada e o ônus não recai sobre ele, mas recai sobre os produtores, os vendedores, os funcionários da loja, que vão vender menos e eles vão ter menos dinheiro e vão muito provavelmente, dependendo da dimensão que isso toma, podem até perder os postos dos empregos. Além disso, a partir desse momento, acontece um desestímulo, aquilo que o pessoal fala brincando, que não incentiva a gente a trabalhar, mas o contrário. Porque isso vai desestimular a pessoa a alcançar esses 500 mil de reais para comprar um carro. Porque pensa, pô, se eu alcançar e for comprar, vou ter que pagar um custo imposto, eu não vou nem alcançar. Então ocorre esse desestímulo, chamado peso morto, que eu também falo no vídeo do sistema tributário. A criação de um imposto sobre grandes fortunas voltou muito ao debate, principalmente em 2020, justamente por conta da pandemia, a crise, mais pessoas ficando desempregadas, e isso acaba mostrando mais as disparidades sociais, as desigualdades. Lembrando que você olhar a desigualdade social como um problema é diferente de você olhar a pobreza como um problema. No primeiro vídeo aqui do canal, esse daqui que eu falo sobre desigualdade, eu falo muito sobre isso. Vejam que ele é, assim, extremamente esclarecedor sobre esse assunto. Mostro várias visões. E aí a gente começou a falar mais disso, o pessoal começou a debater, então é importante trazer isso à tona, né? A Oxfam soltou um relatório em que ela falou que os bilionários da América Latina, os 72 bilionários, eles aumentaram a sua fortuna em mais ou menos, juntando tudo, 269 mil. Lembrando uma coisa importante que eu já falei nos stories do Insta, que é, quando se fala de patrimônio dessas pesquisas, uma coisa importante é que quando tu tá falando de patrimônio, você também tá falando de bolsa de valores. Então eu, Paula, por exemplo, eu tenho ações da Magazine Luiza. Quando eu comprei, ela tava num preço muito baixo, assim, isso é realidade. Hoje em dia ela tá num preço muito maior, o meu patrimônio aumentou, ele praticamente dobrou. Você fala, caralho, então a Paula tá rica. Não, porque eu não vendi a ação. E isso é muito importante, porque esses bilionários, as pessoas ricas que aumentam a fortuna quando as ações aumentam, muitas vezes eles são donos das empresas. Ter ação é você ter uma partezinha da empresa. Eu sou dona da Magazine Luiza, mesmo que seja de 0,001%. E aí esses caras, eles têm as ações, então quando elas aumentam de valor, porque a empresa tá indo bem ou afins, o patrimônio dele, a fortuna deles aumenta junto. Mas não é que eles têm o dinheiro aqui, uhul, entendem? Tem essa diferença que é importante deixar bem claro. Mas de qualquer forma, mesmo eu tô explicando isso tudo pra vocês,
só o fato de, no momento de crise, a fortuna deles ter aumentado, vai gerar esse senso de, injustiça, de desigualdade, e aí o debate entra à tona. Então vou começar citando umas frases aqui de umas pessoas, explicando um pouco mais sobre esses dois lados. Segundo o auditor fiscal D. Real Pereira Santos, a proposta de imposto de taxação de grandes fortunas apresentada tem um potencial de arrecadação de ordem de 40 bilhões, com incidência de alíquotas de apenas 0,5%, 1% e 1,5% sobre as faixas de riqueza de 10, 40, 80 milhões e acima de 80 milhões, respectivamente. De acordo com as informações dos contribuintes do Imposto de Renda Física, somente 59 mil pessoas, ou seja, 0,028% da população, é que declaram patrimônio superior a 10 milhões. Ainda nessa linha dessa visão, o economista Pedro Humberto de Carvalho, que é inclusive especialista de grandes fortunas, ele tenta debater quando fala sobre evasão fiscal, que eu vou me aprofundar quando eu falar de quem é contrário a isso, obviamente. E ele diz o seguinte: o número de contribuintes é pequeno. A Receita Federal pode ter instrumentos para combater essa evasão fiscal, ou seja, evasão fiscal é pessoas saindo do país com a fortuna delas, justamente porque estão taxando muito. A fuga de capitais para paraísos fiscais já é um problema que ocorre mesmo não tendo essa tributação. Com a tecnologia atual, você tem muito mais chances de pegar quem invade, quem sonega a fortuna, no caso. Já o outro lado, que é totalmente contrário, vê muitos problemas sobre isso. Vou começar então da evasão fiscal, que é o último que eu falei aí. O Daniel José, por exemplo, político e defensor da não taxação, ele fala, por exemplo, sobre a ingenuidade de que taxar grandes fortunas resolve os problemas do Brasil. Muita gente que tem solução simples para problema complexo acredita que taxar grandes fortunas resolve os problemas do Brasil e do mundo. Não resolvem. Vou explicar o porquê. Em uma das suas várias explicações, ele fala: países que quiseram taxar grandes fortunas conseguiram apenas um resultado: um êxodo forte dos milionários do país. Será que é isso que queremos? Nossos geradores de riqueza fugindo do país com empresas domiciliadas em outros países mais amigáveis em termos de impostos? O André Bolini, formado por administração de empresas da FGV, escreveu um artigo para o jornal Exame indo bem nessa linha do Daniel José. Ele cita, além do problema da evasão de fortuna, dos riscos saírem do país e eles geram emprego no país que eles estão, ele também comenta que esse imposto ele acabaria sendo uma receita muito pequena da receita tributária. Como assim? O que seria arrecadado dessas pessoas, dessa taxação da riqueza delas, significaria uma parcela muito pequena do que o Estado arrecada. Então, para o Estado não daria muita diferença, ao passo que para as pessoas que estão sendo taxadas daria diferença e, consequentemente, para os empregos do país. Além disso, segundo o Fundo Monetário Internacional, o Brasil é um dos países que tem a menor taxa de investimento. Então, por exemplo, de 2013 a 2018, o investimento em relação ao PIB foi de 20% para 15,4%. É abaixo da média de 26% de 151 países analisados. Bom, nesse cenário, essa fuga de ativos por conta de uma taxação de grandes fortunas poderia representar uma fuga desses capitais e, consequentemente, menos empregos em um país que luta por mais investimento e um crescimento econômico sustentável. Na prática, taxar grandes fortunas é um desestímulo a poupar e a investir, a atividade empreendedora e a problemas relacionados à liquidez dos mercados. Isso é, com a relação entre renda, o que eu ganho, e patrimônio que eu tenho sendo imperfeita, não tendo a garantia de que o que eu tenho hoje eu consigo arcar com tributo amanhã, ou não tem a garantia de que eu vou continuar investindo no país e produzindo mais com um desestímulo à poupança, essa relação torna-se imperfeita e preocupante. Por outro lado, tem pessoas que acreditam que, mesmo em relação ao PIB, a produção de tudo que o país produz, sendo pequena a arrecadação que vai ser feita, o imposto sobre grandes fortunas deveria sim ser utilizado, porque tem outros impostos, como por exemplo o IPTU, que também representam uma pequena parte do PIB, mas ainda assim eles são utilizados. Vamos para os exemplos de países que taxaram as grandes fortunas e o que aconteceu. Antes de continuar, compartilhe esse vídeo com aqueles seus amigos que precisam ter uma aula sobre isso, ver de forma aprofundada várias perspectivas sobre o assunto. Dá uma curtida e já vai comentando dúvidas, sugestão de vídeo. Estão aí para responder, seja no YouTube, no Instagram ou até mesmo no direct do Insta. Me chamem, gente, à vontade. Por fim, vamos aos fatos. Ai, como eu adoro analisar fatos e dados, isso é tudo na vida. Vamos ver o que aconteceram com esses países que colocaram esse imposto sobre grandes fortunas. Desde 1990, dos 12 países que adotaram o imposto sobre grandes fortunas, sobraram apenas 4 em 2017. Isso aconteceu porque houve uma revogação em massa, ou seja, muitos voltaram atrás. A Áustria, a Dinamarca,
a Alemanha, a Finlândia, a Islândia, Luxemburgo, a Suécia e a Espanha. Mas, depois da crise de 2008, a Espanha e a Suécia restabeleceram o imposto, então, novamente, ele voltou. E em 2017, a França, a Noruega, a Espanha e a Suíça foram os únicos países que sobraram da OCDE ainda com esse imposto. Tá, e por que será que isso aconteceu? A gente já vai entrar mais a fundo, mas basicamente, de acordo com o IBRE, os motivos que levaram isso a acontecer foram muito custo para poucos benefícios, fuga de capital dos países, então houve muita mobilidade pessoal para fora, paraísos fiscais, tendência de refogação do imposto sobre o capital e queda nas alíquotas de imposto de renda. Nesse gráfico, a gente vê a evolução do número de países da OCDE que cobram o imposto sobre grandes fortunas entre 1990 e 2017. Pô, Paula, estamos em 2021. Eu sei, é que esse gráfico é da OCDE e constava até este prazo. Putz, e aquele negócio que eu comentei com vocês, que é a arrecadação total, que é pegada, né? Que, nossa, pegada é feio. Da arrecadação total, o que é arrecadado, que representa do PIB, que foi uma discussão, é muito, é pouco, a gente tem esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra o peso do imposto sobre grandes fortunas sobre a receita em porcentagem do PIB e da receita total. A gente consegue ver que esses resultados apontam para a diferença nas receitas tributárias de cada país, porque cada um naturalmente tem uma política fiscal específica, em o que é tributado, o cronograma, as alíquotas e assim por diante. Além disso, as possibilidades de evasão fiscal e sonegação, os efeitos das políticas, a tributação diferenciam muito de país para país. Dessa forma, a gente consegue afirmar que não tem só um tipo de imposto sobre grandes fortunas, mas vários diferentes que são institucionalizados e adquiridos de formas diferentes dependendo do país. Mas a gente consegue ver, então, que na maioria tem um resultado relativamente parecido, que foi o sumiço desse imposto. Mas vamos aos casos, ver um por um de alguns exemplos, para a gente conseguir entender melhor cada realidade. A Noruega. Esse país nórdico, ele tem uma tradição da taxação de grandes fortunas. Desde a década de 1960, existe um imposto de 1% sobre patrimônios maiores do que 112 mil euros. Isso não acaba incluindo nem imóveis e nem fundos de pensão. No início da década, esse imposto era incidido sobre 17% da população, representava 0,4% do PIB e dava para o governo uma receita que a porcentagem era de 7%. França. Entre indas e vindas, o imposto de solidariedade sobre fortunas, que é o nome que é dado lá, ele atinge pessoas tendo uma alíquota de 0,5% até 1,5%, para pessoas, cidadãos, que têm um patrimônio maior que 1,3 milhões de euros. Esse tributo representa 0,25% do PIB local e 2% da arrecadação federal. Já dá para ver que é diferente da Noruega, né? Mas o que aconteceu? Com a volta do Macron no poder, houve uma rediscussão e uma diminuição das pessoas contempladas que pagam esse imposto. O número de pessoas atingidas caiu de 350 mil para 150 mil pessoas. Na Suíça, o imposto é cobrado localmente, como os impostos municipais brasileiros. O imposto varia mais ou menos de 0,1% a 0,94% para pessoas com patrimônio maior do que 55 milhões de euros. Além disso, ele contempla cerca de 1,24% do PIB e representa 11% de toda a arrecadação do país. E vamos para os dois casos mais polêmicos e um pouco maiores, que são a Argentina e os Estados Unidos. A Argentina, nosso país vizinho, tem esse imposto que foi criado em 1974. Assim como na França, que teve vindas e vindas, na Argentina já passou por reformas, vai, não vai. E agora, por conta do Covid, em 2020, isso voltou a ser discutido. O que foi falado? Basicamente, esperava-se arrecadar 3,7 bilhões com esse imposto, sendo que iria atingir pessoas com patrimônio superior a 200 milhões. Além disso, isso ia atingir entre os 9 a 12 mil mais ricos do país. Lembrando que é um país que mais ou menos 1/3 da população, de 44 milhões de habitantes, vive abaixo da linha da pobreza. Significa basicamente que o pessoal não tem dinheiro para comprar produto básico. Como que seria essa taxa, essa alíquota? Qual o valor? Bom, uma taxa progressiva, vai aumentando. Lembrando que na Argentina já existe uma contribuição por faixa de renda para bens dentro do território argentino. Nesse caso do imposto sobre grandes fortunas, além disso que já existe, seria 3,5% para o excedente de bens no território argentino e 5,25% para bens no exterior, em outros países. Vamos aos fatos e aos dados. Em julho de 2020, no meio da crise argentina, o governo uruguaio tomou várias medidas para atrair os ricos argentinos para o território uruguaio. Como, por exemplo,
qualquer estrangeiro, inclusive especialmente os argentinos, que comprassem um imóvel no Uruguai com um valor igual ou superior a 388 mil e ficassem 60 dias no território, teriam uma autorização de residência permanência. Ou então, eles também falaram, qualquer empresa que se estabelecer lá e investir 1,7 milhão de dólares no seu negócio e, além disso, gerar pelo menos 15 empregos, também vai ter essa autorização de residência permanente. Quais são os dados? Será que entrou mais dinheiro no Uruguai mesmo? Bom, os dados mostram que sim. Inclusive, de acordo com o Banco Central do Uruguai, os depósitos estrangeiros aumentaram em 528 milhões de dólares no Uruguai, desde que estavam tendo sinais de que possivelmente o presidente atual argentino, que tem essas ideias mais de taxação de grandes fortunas, por exemplo, iria ganhar a eleição, o Alberto Fernandes, e depois aumentou ainda mais. Bom, e nos Estados Unidos recentemente, agora na pandemia a gente vê algo muito semelhante, né? Em abril, o Biden falou sobre o plano para as famílias americanas, em que ele iria destinar justamente recursos com a taxação de fortunas maiores, de patrimônios maiores, para as famílias de classe média, classe baixa, para cuidados de saúde, ensino, que a gente sabe que nos Estados Unidos acontece de forma diferente, né? Não tem um SUS, por exemplo. No caso do Biden em específico, ele faria isso com esse plano dele, com o aumento da alíquota marginal do imposto de renda para 39,6%, medida que o Trump tinha diminuído, né, para 37%, e além disso ele ia praticamente duplicar o imposto sobre a taxação de ganhos de capitais para quem ganhasse acima de 1 milhão. Se vê que é algo efetivamente pensado e efetivamente pode ir para programas sociais e afins que distribuem renda. Entretanto, tem o outro lado de tributaristas e economistas que defendem outras medidas mais eficientes e com menos danos à economia e ao propósito específico desse tipo de política. É claro que tudo depende do objetivo principal da tributação. Então a gente consegue ver que na maioria dos casos analisados nos fatos e dados, entende-se que se o objetivo da tributação é a maior arrecadação, com menos dano à economia e maior distribuição de renda, muitas vezes seria mais benéfico ser um imposto, inclusive mais eficiente, né? Que a gente fala muito de eficiência e equidade, seria mais eficiente um imposto sobre tributação de fluxos, ou seja, literalmente transações, o que está sendo transacionado na economia, é o fluxo, do que sobre estoque, sobre coisa parada, sobre carro, sobre casa e coisas desse tipo. Então, eu finalizo com uma frase do Milton Friedman, não atribuindo o juízo de valor à ideologia dele, porque aqui eu trago várias ideologias diferentes, mas porque a frase é muito bacana. Um dos maiores erros é julgar as políticas e programas por suas intenções, em vez de julgá-los pelos seus resultados. E finalizo ainda uma segunda vez com uma frase minha que eu falo: a minha ideologia são os fatos. A gente percebe então que para toda ideia, argumento, pensamento, até mesmo ideologia, a gente vai achar outra que complementa ou que fala que não tem nada a ver, que vai contrapor. E os fatos também mudam dependendo do país, do local que você está analisando, para vários temas diferentes. O importante é a gente se informar e ter base fundamentada para tratar dos assuntos que a gente está falando. E eu termino com um debate. Vocês acham que o Brasil deveria ter um imposto sobre grandes fortunas? Em que moldes? Nesse do projeto do Guedes, seria aceitável do deputado, não do ministro? Vamos conversar um pouco sobre isso. Valeu, gente!